um dos maiores centros financeiros do mundo, capital da Inglaterra e do Reino Unido, cortada pelo rio Tâmisa, lar do famoso Big Ben, da Tower Bridge e do Palácio de Buckingham, onde mora a monarquia inglesa. Olá, eu sou o Michael e vocês estão no canal Mundo Incrível. Sejam todos bem-vindos à linda e aconchegante Londres. Mas antes, dê aquela força, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e ajude o canal Mundo Incrível a sempre trazer mais conteúdos para você. Londres é a capital da Inglaterra e do Reino Unido. Por 2 milênios foi um grande povoado e sua história remonta à sua fundação pelos romanos, quando foi nomeada Londínio. O centro de Londres, a antiga City of London, também conhecida como The Square Mile ou The City, mantém suas fronteiras medievais. Pelo menos desde o século XIX, o nome Londres se refere à metrópole desenvolvida em torno desse núcleo. Hoje, a maior parte dessa conurbação constitui a região da Grande Londres, cuja área administrativa tem seu próprio prefeito eleito e assembleia. Londres é uma importante cidade global ao lado de Nova York, Tóquio e Paris, e é um dos maiores e mais importantes e influentes centros financeiros do mundo. O centro de Londres abriga a sede de mais da metade das 100 melhores companhias do Reino Unido, o índice FTSE 100, e mais de 100 das 500 maiores da Europa. Londres possui forte influência na política, finanças, educação, entretenimento, mídia, moda, artes e cultura em geral, o que contribui para a sua posição global. É um importante destino turístico para visitantes nacionais e estrangeiros. Londres sediou os Jogos Olímpicos de Verão de 1908, 1948 e 2012. A cidade de Londres tem uma gama diversa de povos, culturas e religiões, e mais de 300 idiomas são falados em seu território. Em julho de 2007, a população oficial era de 7.556.900 habitantes dentro dos limites de Londres, tornando-se o município mais populoso da União Europeia. Sua área urbana, a segunda maior da União Europeia, tem uma população de 8.278.251 habitantes, enquanto a região metropolitana, a maior da União Europeia, tem uma população total rural e urbana estimada entre 12 milhões e 14 milhões de habitantes. O metrô de Londres, administrado pela Transport for London, é a mais extensa rede ferroviária subterrânea do mundo. O aeroporto de Londres Heathrow é o aeroporto mais movimentado do mundo em número de passageiros internacionais, e o espaço aéreo da cidade é o mais movimentado de qualquer outro centro urbano do mundo. A cidade possui 4 patrimônios mundiais: a Torre de Londres, os Reais Jardins Botânicos de Kew, o local que compreende o Palácio de Westminster, a Abadia de Westminster e a Igreja de Santa Margarida, e o local histórico de Greenwich, onde o Observatório Real de Greenwich marca o meridiano primário. Outros marcos famosos incluem o Palácio de Buckingham, a London Eye, Piccadilly Circus, a Catedral de São Paulo, a Tower Bridge, a Trafalgar Square e o The Shard. Londres é a sede de inúmeros museus, galerias, bibliotecas e outras instituições culturais como o Museu Britânico, a National Gallery, a Tate Modern e a Biblioteca Britânica. O metrô de Londres é a mais antiga rede ferroviária subterrânea do mundo. O Palácio de Buckingham é a residência oficial e principal local de trabalho do monarca do Reino Unido em Londres. Localizado na cidade de Westminster, o palácio é frequentemente o centro de ocasiões de estado e hospitalidades real. Ele já foi o foco do povo britânico em tempos de alegria nacional. Originalmente conhecido como Casa Buckingham, o prédio que hoje forma o núcleo do palácio era uma grande casa de cidade, construída em 1703 para John Sheffield, primeiro duque de Buckingham e Norman Bay, em um local que era propriedade privada por pelo menos 150 anos. Foi subsequentemente comprado em 1761 pelo rei Jorge III como residência particular para a rainha Carlota de Mecklenburg-Strelitz e ficou conhecido como a Casa da Rainha. Buckingham foi ampliado durante o século XIX, principalmente pelos arquitetos John Nash e Edward Blore, que criaram 3 alas ao redor de um pátio central. O Palácio de Buckingham finalmente tornou-se a residência oficial do monarca britânico em 1837, com a ascensão da Rainha Vitória. As últimas grandes adições estruturais foram realizadas ao final do século XIX e início do século XX, incluindo a fachada leste, que contém a famosa varanda em que a família real tradicionalmente reúne-se para saudar a multidão reunida no lado de fora.
Contudo, a capela do palácio foi destruída por um bombardeio alemão durante a Segunda Guerra Mundial. A Queen's Gallery foi construída em seu lugar e aberta ao público em 1962 para exibir obras de arte da Royal Collection. Os interiores originais do início do século XIX, muitos dos quais ainda sobrevivem, incluíam um amplo uso de cores brilhantes de escagliola e lápis lazuli e rosa, seguindo a sugestão de Sir Charles Long. O rei Eduardo VII supervisionou uma redecoração parcial, com uma paleta de cor creme dourada. Muitas das pequenas salas de recepção são decoradas ao estilo chinês da regência, com móveis e acessórios trazidos do pavilhão real em Brighton e da Casa Carlton. O jardim do Palácio de Buckingham é o maior jardim particular de Londres. Sendo um dos pontos mais conhecidos em Londres, o Big Ben é o nome de um grande sino instalado na torre noroeste do Palácio de Westminster, a sede do Parlamento Britânico. O nome oficial da torre em que o Big Ben está localizado era originalmente Clock Tower, mas ela foi renomeada como Elizabeth Tower em 2012 para marcar o jubileu de diamante da Rainha Elizabeth II. A torre foi inaugurada durante a gestão de Sir Benjamin Hall, ministro de Estado da Inglaterra, em 1859. A torre abriga o maior relógio de 4 lados do mundo e é a 14ª torre de relógio mais alta do mundo. A torre foi construída em estilo neogótico e tem 96 metros de altura, tendo sido concluída em 1858 e iniciado suas atividades em 7 de setembro de 1859. O Big Ben é um ícone cultural britânico, um dos símbolos mais proeminentes do Reino Unido e frequentemente aparece em cenas de filmes, séries de televisão, programas ou documentários ambientados em Londres. Em 15 de fevereiro de 1952, tocou 56 vezes, todos os minutos durante o funeral do rei Jorge VI, falecido com 56 anos de idade. Em 27 de julho de 2012, tocou durante 3 minutos, das 8h12 às 8h15, para anunciar a abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. Sendo a primeira vez que o sino tocou fora de sua programação normal desde o funeral do rei Jorge VI em 1952. Por ser tão emblemático e histórico, o Big Ben, o relógio e a torre ao qual estão localizados, no pensamento de muitos até parecem um só. Porém, é necessário ressaltar que ambos são diferentes. A então renomeada torre chama-se oficialmente Elizabeth Tower, o relógio chama-se Great Clock e o sino Great Bell, o então famoso Big Ben. Pois o termo Big Ben refere-se apenas ao sino da torre, e não à torre em si e nem ao relógio. O Tâmisa é o maior rio da Inglaterra e o segundo maior de todo o Reino Unido. A sua importância vai muito além de suas águas que complementam o charmoso horizonte londrino. Além de cartão postal mundialmente famoso, o rio tem muita história para contar e é um símbolo da cidade de Londres. Da sua nascente perto da aldeia de Campbell até desaguar no Mar do Norte, o rio se desdobra por cerca de 346 km ao sul da Inglaterra. Além de Londres, várias outras cidades importantes são banhadas por suas águas. O desenvolvimento na Inglaterra deve muito ao rio Tâmisa. O curso d'água influenciou diretamente no crescimento e na vida das populações britânicas instaladas em seu vale desde remotos 2000 anos atrás. Londres nasceu na margem norte do rio Tâmisa, erguida pelos antigos romanos na época do imperador Cláudio, que conquistou a Bretanha no ano de 43 d.C. Romanos, bretões, normandos, todos os povos que o conquistaram e viveram na região do sul da Inglaterra tiveram no rio um fator estratégico. Durante a maior parte da história da Inglaterra, antes de haverem ferrovias e estradas bem assentadas, o rio Tâmisa era a principal rota logística e comercial do interior do território. Por todos esses motivos, o Vale do Tâmisa compreende toda a região mais desenvolvida e rica do Reino Unido. Grandes complexos industriais e atividades agrícolas importantes estão localizados em sua bacia hidrográfica, além, é claro, de uma pujante indústria de turismo em torno de seus marcos históricos e atrações. Nem sempre foi um rio bonito e agradável de se ver e passear. Na verdade, por boa parte de sua história, o rio serviu como destino do esgoto londrino e de outras cidades. A poluição tornou o rio inabitável durante longos anos. Apesar desse histórico como um rio poluído, os britânicos empreenderam grandes esforços para limpá-lo e o tornar vivo novamente. Uma lei que proibiu qualquer tipo de esgoto de ser lançado no rio foi sancionada em 1960.
A partir de 1950, começaram a ser construídas as primeiras estações de tratamento, e atualmente o Tâmisa é o rio mais limpo do mundo a cortar uma grande capital. A partir desse processo de despoluição, o rio voltou a ganhar vida e hoje conta com mais de uma centena de espécies de peixes e é utilizado para diversos esportes aquáticos. Além disso, é um cartão postal e atração turística obrigatória para todos os visitantes da Inglaterra. A Tower Bridge foi construída em 1894 sobre o rio Tâmisa e é uma ponte levadiça se erguendo para barcos maiores passarem por baixo dela centenas de vezes por ano. Em sua origem, a ponte se erguia através de máquinas a vapor, hoje já são usados recursos eletrônicos para tal. Hoje, a Tower Bridge é a ponte de Londres mais visitada e uma das maiores atrações turísticas do país, além de ser uma das pontes mais famosas do mundo. Visitar a Tower Bridge é bem fácil, pois é uma área bastante turística. Fica entre os distritos de Tower Hamlets e Southwark, ligando as duas partes que são separadas pelo rio. De um lado do Tâmisa temos a antiquíssima Torre de Londres, já do outro os prédios ultramodernos do City Hall e do The Share. A Tower Bridge possui duas torres gêmeas e o acesso é pelo lado oeste da Torre Norte, ou seja, a mais próxima da Torre de Londres. A entrada é paga e para saber os valores atualizados, dê uma conferida no site da atração. Uma vez na passarela, é só admirar a vista de todo o rio Tâmisa e dos arredores de Londres, mas o mais legal é atravessar a ponte olhando para baixo. Caso você não perceba, os outros visitantes irão fazer você notar. Depois, é só descer os 4 andares da Torre Sul, saindo dela e ir até a última parte da exposição, descendo uma escada à direita do nível do rio. Num prédio anexo abaixo da ponte, fica o enorme maquinário usado na mais famosa ponte de Londres. Dependendo de onde esteja, para visitar a mais famosa torre da cidade é mais fácil ir a pé, pois a maioria das pontes londrinas possuem pista para pedestres. Só a Tower Bridge é cruzada por dia por mais de 40 mil pessoas. Assim, independente de que lado do Tâmisa você esteja, é só ir caminhando. No entanto, a melhor forma de conhecer Londres é de metrô. A cidade tem estações em todos os lados, para todos os gostos. A estação mais próxima da Tower Bridge é a Tower Hill. Além de facilitar a travessia de carros e dos barcos sobre o rio Tâmisa, a ponte abriga essa exposição permanente sobre a história da torre, chamada de Tower Bridge Experience, ao qual você pode visitar e foi falado anteriormente. A torre tem 244 metros de comprimento e 65 metros de altura, e é sem dúvida nenhuma um dos grandes charmes de Londres. Se você chegou até aqui, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo novo do canal Mundo Incrível.